Olha só, no programa Fala Carlão de hoje você acompanha algumas entrevistas, espetaculares que eu fiz aqui no stand da John Deere durante o Show Rural Copavel 2025. É só aqui, só agora, com exclusividade no seu programa Fala Carlão! Aqui do meu lado agora o Alex Ferreira, ele é o CEO do Banco John Deere e vai conversar conosco a partir de agora. Alex, em primeiro lugar, obrigado pela sua gentileza de receber a gente aqui, viu? Eu que agradeço. Prazer estar aqui representando o Banco John Deere, falando um pouquinho da nossa história para vocês. Maravilha. Você sabe que a John Deere esse ano eu gravei muitas coisas, muitos vídeos, estivemos nos Estados Unidos junto com uma empresa eu aprendi a entender um pouquinho esse mundo John Deere, é um mundo gigantesco, né? Um mundo gigantesco, muito focado em tecnologia, crescendo bastante, e é interessante ver todo esse movimento, participação de todos vocês nisso. Nós vamos voltar nisso, mas aqui no Fala Carlão a gente tem um script. Eu falo que aqui ninguém nasceu, todo mundo tem história para contar aqui. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida, como é que foi, se você nasceu na roça, seus pais eram agricultores, me conte um pouquinho da sua vida aí. Interessante. Bom, eu sou gaúcho, eu nasci numa cidade pequena lá perto de Porto Alegre, que se chama Barra do Ribeiro. E a minha família tem um vínculo grande com a agricultura, assim. Eu venho de uma família humilde, meu avô, por exemplo, ele sempre foi envolvido com pecuária, mas trabalhava de empregado com agricultores lá. Já a família da minha mãe tem uma origem na agricultura, do arroz, ali na região próxima de Porto Alegre. Meus tios são pequenos produtores de arroz e eu nasci lá. Eu iniciei a minha jornada com a John Deere há mais ou menos 26 anos, um pouco mais de 26 anos. Tive algumas experiências antes e tive a felicidade aí de receber o convite para trabalhar na época SLC John Deere. Não era John Deere ainda, né? Isso foi lá em 98. Então a minha trajetória foi toda na área financeira, basicamente lá na John Deere. Meus primeiros 15 anos eu trabalhei a maior parte deles lá em Horizontina. Então eu mudei para Horizontina lá em 98, morei lá uns 12 anos, fui para Indaiatuba, sempre na área financeira. Como sempre, um movimento muito grande. Ô Carrere, obrigado pela gentileza mais uma vez de me receber aqui, né? Carlão, sempre um prazer receber ao amigo da John Deere aqui, então obrigado pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Pois é, rapaz, você sabe que eu até tá fartando eu te encontrar pessoalmente e antes da gente começar essa prosa, agradecer o convite. Nós estivemos em Las Vegas, lá numa feira de tecnologia. A gente foi a convite da John Deere, mas pudemos olhar tudo lá, foi muito bom. A John Deere está de parabéns por participar de um evento que é pura inovação, né? Então, Carlão, é importante nós levarmos a mensagem do agro e da importância do agro para todo cidadão ao redor do mundo. E por isso é importante a nossa participação nessa feira, que são principalmente pessoas que não estão ligadas ao agro, mas que todas gostam de se alimentar todos os dias. Sim, tem uma barda, né? E, então é importante que saibam que tem um trabalho muito importante dos agricultores, da própria John Deere, que tem que acontecer dia a dia para poder alimentar o mundo. Então, por isso é importante nossa presença lá, e não só isso, para que o mundo conheça que o agro é uma indústria, e especificamente a John Deere é uma empresa de tecnologia. Então, hoje os produtores são pessoas modernas, empresários modernos, que abraçam a tecnologia, abraçam a sustentabilidade para realmente poder produzir cada vez com menos. Sérgio Moreira, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. O Sérgio Moreira, ele é o Chief Commercial Officer do Banco John Deere. Então, eu pressuponho que esse cargo seja o Chief Customer Officer, seja o cara que está junto com a coisa mais importante que as empresas falam aí, que são os clientes, não é isso? Obrigado, viu, Sérgio? Isso aí. Acho que o conceito, quando a gente escuta, fala, pô, mas por que esse cargo aí, né, cheio de glamour aí, tudo em inglês? Mas o
simplificando tudo aquilo que toca o cliente, então fica sobre a minha responsabilidade para você ter uma única voz, né? Então, o cliente, quando ele entra no banco, ele entra para a área de vendas, eventualmente ele pode passar por uma área de uma cobrança amigável, cobrança judicial, então vai ter todo mundo, parte de marketing, relacionamento, o cliente concessionário e o cliente final, central de atendimento, então fica tudo consolidado e fica uma única voz do Banco John Deere para o cliente. Maravilha. A gente já deu essa palhinha agora. Vamos voltar um pouco lá para trás, porque é o seguinte, vocês sabem que o Bradesco fez um investimento aí, foi anunciado ano passado, agora recentemente foi efetivamente, como o Sérgio está falando aqui, caiu o Pix, ou seja, agora não tem volta, o Bradesco é dono de 50% do Banco John Deere. Eu queria, antes da gente começar a falar de tudo isso, existe uma feliz coincidência que aqui no Fala Carlão a gente diz que ninguém nasce diretor de nada, nem presidente de nada, todo mundo tem uma história para contar. E o mais legal disso tudo, de falar aqui com o Sérgio, é que a história dele, ela lá para trás um dia se cruzou com o Bradesco, é mais ou menos como a minha história. Eu trabalhei no Bradesco quando foi meu primeiro emprego com 18 anos. Então, qual é que é a sua história? Então vamos lá, eu sou paulistano e bem pequenininho eu já morava ali do lado da Cidade de Deus, ali no Jaguaré, Vila São Francisco, né? Estudei por 2 anos ali na fundação, tenho muitos amigos ali que hoje trabalham no Bradesco, que trabalharam, principalmente lá no DPD, lá no Alphaville, lá tinha muita gente que trabalhou por lá. Estudei ali na Fiel também, que é do outro lado do rio ali, né? Tinha sede do Bradesco e a faculdade que eu fiz também era ali do lado. Deixava o carro ali dentro da Cidade de Deus, né? E cruzava ali. Então, o Bradesco já tem uma relação. Acho que todo mundo ali daquela região fazia lá os cursos de contínuo. Eu queria falar um pouquinho do surgimento disso, né? O porquê de ter um banco, do porquê uma montadora tem um banco, ou as montadoras, de forma geral, têm um banco. Eu queria que você me falasse disso. Bom, a história do banco é longa, é bastante antiga, então o banco tem quase 40 anos. O banco ele foi criado como uma financeira lá em 1987, ainda sob do tempo da SLC, e esse banco ele foi crescendo e a virada de chave foi se tornar um banco comercial para ter acesso aos recursos do BNDES, virar um agente do BNDES para financiar o mercado agrícola, financiar o equipamento. Dali é que nasceu que o Banco John Deere começou a se estruturar e cresceu muito de lá para cá, acompanhando o crescimento da John Deere. Esse banco ficou lá em Porto Alegre por vários anos. Em 2012, quando a John Deere mudou a sede lá para São Paulo, em Indaiatuba, o banco foi junto e estamos lá conectados, trabalhamos lado a lado, no andar de baixo do pessoal da área de vendas, bem próximo, para fomentar o financiamento de equipamentos John Deere. Não só equipamentos hoje, né? Equipamentos, peças, todo tipo de soluções que a John Deere oferece aos seus clientes e concessionários, o banco está lá para suportar o capital de giro deles, o financiamento desse processo. Quando é que vocês falaram, não, precisamos crescer, precisamos arrumar um parceiro? Como é que foi a busca disso? Quando é que você estava na reunião que começaram a falar desse tema? Estava, felizmente para mim eu estava. Então, assim, alguns anos atrás, pouco mais de 2 anos, a gente começou uma conversa dentro do banco e começamos a discutir as dores do crescimento. Então, a gente vem no mercado crescente, você está muito próximo da agricultura, a gente vê todas as oportunidades da agricultura, a gente vê tudo o que tem pela frente, a gente vê a sofisticação desse produtor rural hoje, cada vez mais conectado, cada vez mais estruturado e precisando de soluções de financiamento cada vez mais inovadoras. Sim. E a gente começou a olhar para dentro de casa e começou a discutir quais eram as nossas dores do crescimento, como todo mundo fala. E a gente começou a pensar assim, tipo, bom, nós somos uma empresa grande, a gente tem recursos, a gente tem como trabalhar essas dores dentro de casa, mas será que com um parceiro a gente não conseguiria fazer isso mais rápido e melhor? Será que a gente não poderia ter acesso a mais tecnologia que nós temos hoje? Os investimentos em tecnologia são muito caros, como a gente vê, né? Então, surgiu desse ponto, assim, será que conversar com alguém, ou ter alguém
para fazer isso junto fazia sentido ou não. Daí surgiu o pontinho e que a gente começou esse processo há pouco mais de 2 anos. E você me falava que hoje o mundo vive, os ajustes e as correções, elas são feitas instantaneamente. Antigamente a gente errava, só ia corrigir no outro ano, né? Então, isso é incrível e cada dia mais nós estamos trazendo tecnologias tecnologias reais que existem hoje com um impacto real no bolso do cliente, e por isso é importante que os clientes se aproximem e visitem a nossa rede de concessionários ou visitem nossas feiras, porque a John Deere está trazendo muita tecnologia. Esse ano 2025, por exemplo, Carlão, aqui vou dar uma primícia para ti. Vai ser o ano de maior lançamentos novos da John Deere em nossa história aqui no Brasil. Ou seja, em um ano onde o produtor está sendo acompanhado pelo clima, em um ano onde os preços estão bons, a John Deere, com seus investimentos, vai fazer o maior lançamento de máquinas novas da história no Brasil. Começando... Pois é, e falando em lançamento de máquinas novas, nós estamos aqui, não é à toa. O que nós temos aqui? Então, uma plantadeira 1200 aqui especificamente para o sul ou para pequenas e medianas propriedades. Então, nós estamos trazendo eficiência, produtividade, mas queríamos trazer uma atualização em nossa máquina com semente central aqui para você ganhar tempo e eficiência, ao mesmo que o fertilizante também. Você aqui, inovação, na verdade é o seguinte, inovação não para, né? É isso aí, inovação todo dia, e mais uma vez gostaria de reforçar que os clientes hoje investam tempo, porque eles têm que cuidar do seu bolso. É importante que investam tempo em conhecer a tecnologia de gestão da John Deere, que é única no mundo. Porque eu aprendi aí nessa minha jornada que tecnologia boa mesmo é aquela tecnologia que coloca mais dinheiro no bolso do produtor. É isso aí. Nós estamos cuidando do bolso do produtor. Entendemos que realmente esse momento é um momento de muita volatilidade no mundo inteiro. Então o cliente tem que estar focado no que ele pode controlar. Então, na sua operação, no plantio, na pulverização, e é aí onde a John Deere, a sua tecnologia, permite que você faça um monitoramento ao vivo, como você colocou, para fazer ajustes na hora e poder economizar e procurar essa eficiência. Fui a convite da própria John Deere, a gente esteve lá na CES, em Las Vegas, enfim. É uma companhia gigantesca e, como me disse o vice-presidente, um dos vice-presidentes da companhia, é o seguinte... ele tem muito orgulho de trabalhar, porque todo dia, em alguma parte do mundo, tem um impacto da John Deere na vida das pessoas. Né? Exatamente. Então, aqui a roupa que a gente está usando tem o algodão cresce nas fazendas aí dos nossos clientes. Todo mundo tomou um café da manhã, então quando tomou um café da manhã tem o leite, o café, o pão, tudo também passou por uma fazenda, né? A estrada, né? Se você pegou uma estrada para chegar, então tem equipamentos da Virtugen, que é uma marca nossa, tem a linha amarela, né? Uma retroescavadeira, uma moto niveladora, então a John Deere permeia todo o nosso dia a dia, né? Gostaram do programa, hein, gente? Barbaridade. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. O Fala Carlão volta no nosso próximo programa. Obrigado pela audiência. Valeu, gente. Fui!